Olá, tudo bom com você? Como você está? Eu sou Débora Galhardi, aqui do Chave Mestra Podcast. E de onde? Diretamente do Rio de Janeiro, neste estúdio lindo que você já falou. Eu assisto o podcast e tá diferente aqui alguma coisa. Sim, nosso cenário está diferente, nós estamos em um lugar diferente, que é a Bienal do Livro, na edição 2025. Para a gente é um marco, nós que sempre estamos participando da Bienal do Livro. Ano passado em São Paulo, na edição 2024. Esse ano aqui no Rio de Janeiro, com muitas novidades. A gente com um palco de palestras que está acontecendo agora. E ela, que é nossa escritora, que eu vou entrevistar daqui a pouquinho, também esteve com a gente no palco de palestras ontem. Ela vai falar, inclusive, eu vou tirar um pouquinho aqui para palestra para a gente aqui, ó, particular. Ela também esteve. Temos a sessão de autógrafo, temos também o nosso podcast. Então, o nosso stand aqui dentro da Bienal do Livro está lindo. E se você não consegue conferir por aí, porque a gente está no YouTube, corre lá no nosso Instagram, Editora Chave Mestra, e você vai conferir todos os detalhes, os bastidores, a nossa equipe também, porque eu tô aqui, você me vê, mas eu tô aqui em frente às câmeras, mas tem toda uma equipe que faz acontecer aí nos bastidores, viu? José que tá com a gente, tudo bom, José? José que tá aqui no corte das câmeras. A gente tem uma equipe também ali fazendo agendamento, tudo. É, assim, um trabalho incrível que a gente faz com carinho, porque os nossos escritores escrevem com muito carinho, com muito cuidado e respeito ao leitor. Então, nada mais justo do que a gente fazer isso juntos, com muito cuidado e amor. E por falar em amor, nós vamos falar justamente de um tema que precisa a gente ter uma atenção maior, um cuidado e amor. Porque a gente vai falar com ela, que é a nossa escritora, sobre um tema de sucesso, sim. Nesse livro aqui, O Sucesso é Delas, que inclusive foi lançado recentemente aqui na Bienal do Livro. E tá com cheirinho de novo, ó. Eu falo para todo mundo. Mas o capítulo dela, lá dentro do Sucesso é Delas, é o Quando a Dor Gera Missão. Então a gente vai falar sobre isso. O que é sucesso nesse sentido, o que é o sentido do capítulo e o trabalho que ela realiza. Então eu recebo hoje a nossa escritora, Iliane Claudino. Tudo bom com você? Tudo bem. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Obrigado por a oportunidade de poder passar para o pessoal que está nos assistindo e para todos que têm esse interesse de conhecer um pouquinho, né, sobre esse tema. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigada. Que bom, e nós que agradecemos, porque o conteúdo quem traz são vocês. Então eu sei que tem muita coisa boa aí nesses minutos que a gente vai passar juntas. Eliane, traz para mim, assim, antes da gente entrar no livro, você tinha o desejo da escrita? Porque você já tem muito conteúdo e muito trabalho fora daqui do livro. Ou você já tinha outro livro? Conta um pouquinho pra gente. Assim, em relação à escrita, quando eu estava ali mais ou menos no ensino médio, eu tinha muito essa vontade de escrever. Mas como eu não tive uma vida, vamos se dizer assim, tão fácil, né? Eu passei por algumas coisas, por isso que o tema que eu trago é justamente esse. Quando né? a dor gera missão? Isso. Então, assim, eu não tive bem essa oportunidade naquele momento. Mas como eu digo que tudo tem o seu tempo, o tempo chegou. Né? Então, assim, por isso que eu sempre falo que as pessoas, elas não desistem dos seus sonhos. Né? Que elas são importantes e que, como eu falei ontem também na palestra, o sucesso é para todos. A gente só precisa ter um pouquinho aí de paciência e saber construir. Sim. Quando a gente aprende isso, que a gente nós somos co-criadores da nossa história, né? Então a gente tendo essa paciência, sendo perseverante e construindo a nossa história, não permitindo que o outro também venha construir, né? Porque às vezes a gente tem uns que querem construir por nós. Mas a gente muitas vezes está permitindo, isso. Né? Então precisa ficar atento. Então, às vezes, a gente meio que sai ali do direcionamento qual a gente realmente quer para a nossa vida. Então, assim, quando a gente tem esse direcionamento, não importa o tempo, não importa uma semana, não importa um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quando a gente cria, quando a gente tem essa determinação, a gente consegue. Ótimo. E como que foi o convite? Aí você recebeu o convite da editora Chave Mestra e você aceitou logo de cara? Ainda pensou um pouco? Dei uma pensada, mas assim, foi algo que eu tinha, como eu falei, vontade lá quando eu era adolescente. Não vou dizer minha idade, porque eu não vou me entregar, claro, né? Não vamos. Não vou. Mas assim,
eu conheci dentro da, como você bem falou, né? Aqui tem um time aí de profissionais, de pessoas que estão aqui ajudando para que tudo isso aconteça. Sim. Então eu conheço a Jaqueline, que é uma amiga minha também, que ela também é lá do Nordeste. Então assim, ela disse: amiga, você não pode ficar de fora desse livro. Quando eu vi o tema do livro, o título do livro, eu lembrei de você e lembrei da sua história. Ótimo. Então, assim, foi algo que também me impactou naquele momento de saber que ela lembrou da minha história, né? Ótimo. Então, assim, é importante você ser lembrada pelas pessoas. E aí, recebeu o convite, como é que foi para escrever? Porque aí a gente vai no passo a passo para depois entrar lá a fundo no capítulo. Quando você começou a escrever, faltaram páginas, porque muitos escritores falam pra gente que eles começam a escrever e com a vivência, com a experiência, tudo que eles têm de vivência mesmo, tanto clínica, como experiência profissional, como a vida pessoal, falta página depois, porque eles acham que não tem nada para falar e depois, quando vê, tem muita página que falta. E no teu caso foi esse? Verdade, é assim. A gente no começo disse: meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Né? Às vezes a gente... Certo que a gente tem da nossa história, sabe da nossa história. Mas a gente fica, certo, mas o que será que dentro da nossa história vai poder impactar a vida do outro? Qual que vai ser o que tem sentido para o outro também? Sim. Então a gente meio que passa ali uma reflexão. Primeiro, eu acho que o primeiro passo é você refletir o que é que a sua história pode impactar na vida do outro. Depois desse pensamento, dessa reflexão, a gente vai lá e começa a escrever. E é bem como você falou, no primeiro tempo a gente pensa assim, não vou ter conteúdo suficiente ou linhas suficientes. Mas aí depois a gente até passa dessa linha, passa desse conteúdo, aí a gente depois diz: peraí, vamos ter que resumir. Resume aqui, porque tem muita coisa. E como que foi para resumir depois? Porque aí é onde eu te pergunto, e o que ficou no livro? Porque com certeza quando a gente resume, a gente também traz principais ideias, algo de impacto para as pessoas. E em que você se inspirou primeiro para escrever o capítulo? Quando você escolheu esse nome, Quando a Dor Gera Missão, você pensou em quê para escrever? E o que tem aí dentro desse capítulo que vai impactar as vidas? Primeiro que eu pensei foi, como eu te falei, eu não tive uma infância tão fácil. Então, assim, primeiro eu tive uma infância que foi dolorosa, né? Então, com essa infância dolorosa, eu aprendi que ou eu continuaria na dor, ou eu poderia ter um olhar diferente sobre ela. Sim. Então, quando eu fui fazer psicanálise, eu passei a ver a vida de uma maneira diferente. Então, essa dor que eu trazia, alguns transtornos, algo assim que eu passei muito na minha infância, o que aconteceu? Eu passei a ver de um modo diferente a vida. E essa dor me transformou por um lado positivo, aonde gerou uma missão para mim hoje. Sim. Né? Então, assim, foi uma transformação. Desculpa até que te cortei, mas que é sua missão, mas que alcança a vida de muita gente. Porque com a nossa missão, com o nosso servir, aí muitas vidas também são impactadas e são alcançadas. Sim. E principalmente, você falou algo nos bastidores, antes da gente começar a gravação, que eu acho que é muito importante, você falar um pouquinho do teu trabalho, além de nossa escritora, o que você realiza, e também esse trabalho que você fala, que muitas vezes, eu não sei se você faz algum trabalho voluntário também. Sim. Fala um pouquinho de tudo que você faz aí. Eu sei que é muita coisa, mas resumidamente para a gente entender e entrar no seu capítulo. Assim, hoje eu trabalho voluntário, como você falou, sim. Sou presidente do instituto lá de Caruaru, Pernambuco, o Instituto ITEA, que é Instituto do Transtorno Espectro Autista de Caruaru. Lá hoje eu sou psicanalista clínica e terapeuta ABA, onde com a terapia ABA, a ciência ABA, eu cuido das crianças, né? Então, assim, elas fazem terapia comigo para que elas possam ter esse desenvolvimento comportamental e ter o avanço no seu tratamento. E na parte da família, que o diferencial do ITEA, que é justamente esse, a gente tem esse olhar integralizado, a gente não fala só sobre a inclusão, tá? Porque a gente vê que cuidar das famílias, acolher essas famílias, é o que está trazendo essa evolução em tratamento para essas crianças. Às vezes a gente foca tanto em tratar e evoluir aquelas crianças que a gente esquece da família, né? E as famílias atípicas, elas estão adoecidas. Muita família atípica estão adoecidas. Inclusive, eu costumo dizer às mães,
né? Porque, infelizmente, eu falo pela minha região, tá? Assim, falo da minha realidade como presidente do ITEAC e também como terapeuta. A gente tem uma certa dificuldade em relação à família. Infelizmente, quem está à frente são as mães, sabe? Então, assim, 86% dessas mães, elas são abandonadas quando tem um diagnóstico dos seus filhos, pelos seus parceiros. Então, é algo que a gente tem que pensar, tem que ter esse olhar de empatia, no mínimo uma empatia, né? Eu gosto de usar compaixão, porque compaixão eu sempre costumo dizer que é a empatia em ação. Ótimo. É você realmente poder fazer algo diferente na vida daquela família, daquela mulher. Então, assim, o nosso ponto principal do Instituto é esse, de cuidar da família. Então, eu também atendo as mães, sabe? Eu atendo, a gente lá tem terapia coletiva com elas, tem terapia individuais, aonde muitas hoje elas se conhecem e hoje elas sabem a mulher que elas são. Muitas tinham se perdido como mulher, né? Achava que só era uma mãe atípica, uma mãe que teria que se dedicar especificamente só ao seu filho. E na realidade, o que a gente vê são mães que não... Primeiro, desconhecem da questão da criança, do filho, e aí já é uma luta para muitas, para irem atrás desse diagnóstico, não só irem atrás, mas onde irem, onde buscarem ajuda. E depois que recebem o diagnóstico, aí vem aquela rede de apoio que se afasta, que não existe, que nem foi criada ainda. E aqueles que mais precisavam estar ao lado é o que se vai, que se vão e que não dão nenhum amparo, nenhum apoio e que nem lembram que são os pais, na verdade. Infelizmente, que não né? lembram que deveriam estar ali na ativa. Verdade. Você acredita que falta muito ainda das pessoas que têm condição, da mídia, do governo, enfim, de trazer mais intensivo essa pauta, de uma maneira mais intensiva? Eu acho assim, uma ótima pergunta, sabe? Essa que você faz, que você traz aqui agora. Por quê? Nós temos um olhar diferenciado, como eu te falei, que é esse cuidado da família. O primeiro passo. O segundo passo, a gente traz também dentro do Instituto a informação. Como assim? A gente, através também de um podcast, a gente traz a informação para as pessoas, porque a gente entende, justamente, aí vai cair a sua pergunta, a gente entende que sem a informação e sem o conhecimento, a gente não vai conseguir ter um diferencial, uma mudança que é preciso para que a sociedade, no mínimo, respeite essas famílias atípicas. Por que eu digo isso? Porque a gente tem muito uma fala de inclusão, não é verdade? Mas assim, o que é inclusão? Porque eu costumo dizer, uma inclusão sem estrutura é uma exclusão. Ótimo. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, sim, mais informação. A gente precisa muito de ter conhecimento, de ir em busca do conhecimento. E a gente, assim, no olhar geral, a gente avançou um pouco, mas ainda é muito primário. Então, a sociedade hoje ainda, infelizmente, ela não está preparada para receber essas famílias. Então, precisa muito ainda de informação, precisa muito de conhecimento. E dos órgãos públicos também, a gente fala muito sobre o primeiro setor, né? E você tem atendido muitas pessoas nesse campo, porque você tem todo esse lado humano e empático como pessoa, porque todos nós temos que ter como pessoa também, mas como profissional. Você vê isso, porque você está ali como profissional, e eu digo, sendo uma host de um podcast que vai trazer... qual que é o nome do podcast? Desculpa. É iteac.caruaru. IDEAC.caruaru. ITEAC, é ITEAC. IDEAC. ITEAC. É o nome do podcast. Isso. Ótimo. E do Instituto. E do Instituto. Ah, entendi. Então você já sabe dos dois, o Instituto e o podcast. E você já faz como profissional esse trabalho de trazer esta informação, o conhecimento que abre portas e a visão. Mas a gente ainda precisa, não é, Eliane, de portas ainda maiores que realmente eduquem esses pais, de repente, que Sim, ao invés de estar dando apoio... né? Capacitação. E esses pais para dar apoio para eles também. Porque se eles estão fugindo de um lar, que é uma fuga, tem algum motivo. Por que existe essa insegurança? Por que existe os homens que deveriam estar ali dando essa força,
essa segurança. Por que disso? E mães que precisam urgente dessa ajuda. Como que você faz o podcast? Você entrevista pessoas da área? Como que é teu podcast? Lá o nosso podcast leva todo tipo de informação, da parte jurídica à parte clínica, Olha, educacional, tudo. Porque como a gente a gente realmente trabalha nessa integralização, a gente acredita que esse avanço da informação e do tratamento multidisciplinar está envolvendo. Isso é o que o ITEAC frisa como integração. A sociedade, a clínica, com as terapias multidisciplinares, a família e a escola. Ótimo. Então, assim, nós temos lá todo esse conjunto para que possamos ter um melhor desempenho e desenvolvimento clínico dessas crianças. Então, a gente tem esses 4 pilares: sociedade, família, escola e a parte clínica. Ótimo. Indo um pouco para o seu capítulo, embora a gente já está falando dele, porque em partes a gente está falando, só que de uma forma aí que vamos combinar também, você tem que adquirir seu livro, viu? Verdade. Não vou falar para ela trazer tudo passo a passo aqui não, porque é para você adquirir teu capítulo, teu livro lá. Mas, entrando nele, o que você acredita que é mais marcante para você, que na hora que você estava escrevendo, você pensou, você revive quando você escreve seu livro? Você revive também algumas situações? Porque eu falo muito que o escritor, ele faz uma escrita terapêutica muitas vezes, porque ele está escrevendo e ele revive muitas cenas que ele já viu, que ele já acompanhou de mães e que, no teu caso, devem ser cenas difíceis muitas vezes, porque você trouxe aqui nos bastidores que muitas delas tentam até desistir da própria vida. Então, é uma escrita de você também lembrar de tudo que você viveu? E é um índice alto, né? Ali, cerca de 90% dessas mães já tentaram. A gente fala um termo hoje que são tentantes. Então, assim, é algo muito forte. É uma realidade onde é muito desafiador até hoje para elas. Acho que vem também muito desse abandono. Né? Assim, é algo a mais também relacionado a isso, a esse abandono. Mas, assim, o objetivo é esse, sabe? É acolher elas. E respeitar. E trazer essa força também, que muitas vezes elas só precisam ser ouvidas. Então, força, porque nessa caminhada não deve ser fácil. Sim. Principalmente pessoas de baixa renda, em que não tem acesso tão fácil, não só à informação, mas ao atendimento. Sim. Você faz esse trabalho em qual região? Em Pernambuco, na cidade de Caruaru. Caruaru. Isso, mas aí o nosso instituto também acolhe outras cidades. Outras cidades. Isso, dali do Agreste, ali de Pernambuco, né? A gente tem outras cidades circunvizinhas que a gente também tem esse acolhimento familiar. E você coloca aqui que é tudo isso sem fins lucrativos. Sim. Realmente é filantrópico, né? Nós somos terceiro setor. Ótimo. E nasceu dessa necessidade, né? O terceiro setor vem muito sobre isso, sobre essa necessidade de que, infelizmente, o poder público não dá conta de tudo, né? Sim. Então, assim, a gente surge disso e, principalmente na cidade, a gente vê muitas mães que aí estão numa fila de espera de anos para terem seu diagnóstico e terem o seu tratamento. Então, assim, é uma realidade, infelizmente, como eu disse lá no começo, que a gente precisa ter um olhar, ter uma informação e ter esse conhecimento para que a gente possa ter aí uma sociedade mais justa, vamos dizer assim. Quando a gente fala de sociedade mais justa, eu sei que não tem tanto aqui dentro do seu capítulo, tem uma parte disso, mas você acredita, como nossa escritora e como especialista nisso, inserida no Instituto e presidente do Instituto também, que as pessoas ainda têm um preconceito ainda, uma desinformação do que realmente é uma criança com TEA, uma criança que seja com TDAH, porque hoje o TDAH ele não é considerado TEA, né? Não, é transtorno, né? Ele é um transtorno. Embora o TEA também seja. Seja um transtorno, só que do espectro autista. Isso. E aí essa criança, você acredita que
essas crianças ainda não são vistas da forma que elas deveriam ser vistas? Sim. Porque hoje a gente tem muito, aí se tem um cordão, mas as pessoas ainda nem sabem o que fazer, como agir, como se, na verdade, eu vejo assim, tá, gente? Porque aqui em São Paulo, ó, eu tô no Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo, eita, tô aqui na Bienal Rio de Janeiro, gente, ó, lembrando de novo aqui, eu tô lá em São Paulo. Lá em São Paulo, quando a gente convive ali em lojas, grandes lojas que têm inserido esses jovens no mercado de trabalho, a gente vê com cordões, mas muita gente não sabendo como agir. E estamos em São Paulo, hein? Então, falta isso, das pessoas também terem o mínimo de... Porque não é isso, eu não tenho ninguém na família, eu não conheço ninguém, então eu não preciso saber. Não, é a responsabilidade, não, eu tenho que saber sim, faz parte... É uma sociedade e eu estou, assim como alguém me respeita, eu também tenho que respeitar o outro. Falta isso? Infelizmente ainda falta. É como eu te disse, já tem um pouco de conhecimento, mas ainda falta esse interesse social de conhecer. Ontem, como você falou na palestra aqui que eu estava ontem, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Eu sempre costumo dizer que o preconceito, já a palavra já fala, é algo que eu não tenho conhecimento. Então, entende como o conhecimento é importante para a sociedade? Sim. Né? Se a gente for olhar até em termos bíblicos, também está lá. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, está falando muito sobre isso. Então, quando eu tenho conhecimento, eu não permito que o outro coloque em mim aquilo que é dele. Então, assim, a gente tem muito esse olhar ainda, de ver, a gente não tem esse olhar de ir buscar a informação. E existe muito ainda esse preconceito por falta dessa informação. E quando você escreveu o teu capítulo, me conta um pouquinho. Você fala, claro, das histórias do Instituto, você fala sobre tudo, mas você também fala daqui de tudo que vocês realizam. Que são as terapias, aulas de judô, sessões de com psicopedagogo e neuropsicopedagogo, a terapia ABA, fisioterapia personalizada, acompanhamento psicológico, as consultas com otorrinolaringologista, clínico, psiquiatra, cardiologista, é muita coisa. Olha que trabalho lindo, atendimento jurídico, como você disse. Todo esse trabalho você tem como mensurar e quantas pessoas que te auxiliam nesse trabalho? É só um pouquinho, mas assim, hoje nós atendemos 50 famílias, porque, como eu te falei, é sem fim lucrativo, então a gente ainda vive muito sobre doações. Por a gente não ter também um tempo hábito para poder correr atrás de alguns editais. Mas, assim, são 50 famílias acolhidas por volta de 40 voluntários, tá? E ainda especificando que são voluntários. Nenhum é contratado, nenhum é colaborador. Nossa. Todos eles fazem porque tem realmente essa empatia, tem esse amor e esse olhar pela causa. É algo que também você me perguntou, que eu posso encaixar também sobre isso, porque uma vez uma pessoa me fez essa pergunta. Eu não entendo, porque mesmo você tendo empatia, mesmo você entendendo que falta ainda esse olhar de conhecimento no Brasil todo, mas o que te levou a isso? Aí tem isso no livro. Eu não vou contar porque tem que ler o livro também, né? Vamos ler. Mas assim, o que eu posso te dizer é que assim, é como eu falei lá no comecinho, que é o próprio tema do capítulo. Que a dor me transformou e eu passei a ver a vida de uma forma diferente. Mas o que eu posso te dizer, assim, um pouquinho sobre mim dentro do livro, que eu não vou falar tudo, claro, mas assim, para mim estar aqui hoje, eu sou um milagre. Então, assim, quando eu pude ver o quanto a minha vida poderia impactar a vida de outras pessoas, eu vi o quanto que isso é importante. E eu falei também isso na palestra ontem, que todos nós somos importantes. O problema, muitas das vezes, eu não vou dizer nem problema, o que às vezes a gente não consegue é ver esse lado positivo da vida. Né? Então, por falta desse olhar positivo, às vezes a gente fica presa a essa dor e não consegue ver ao nosso redor tudo de positivo e de grande que existe. E que a gente pode melhorar a nossa vida para poder ajudar o outro, melhorar a vida do outro. Sim. Então, assim, eu acho que isso está aí um pouquinho também lá no começo do capítulo do livro, falando um pouquinho sobre quem é o Iliane, o porquê que o ITEAC hoje existe, não é só pela uma empatia ou por uma necessidade, mas sim por algo que a gente, por algo que eu vivenciei, que eu vivencio, né, que me fez ter esse olhar mais de compaixão mesmo, que é colocar essa empatia em ação. Ótimo. Quando a gente fala de o sucesso é delas, e aí a gente
traz aqui, como no livro, Empreendedoras que Fazem a Diferença, você também tem o teu trabalho além do Instituto. Então conta um pouquinho pra gente como uma mulher que a gente fala aqui como mulher, porque a gente sabe que a mulher, a gente tá falando aqui inclusive de mulheres que são abandonadas, mulheres que têm que sustentar suas casas sozinhas e ainda dar a educação e o cuidado para os filhos. E a gente está falando aqui de crianças com o TEA, mas também tem mulheres aí que fora disso também são abandonadas. Então a questão não é só da criança ser diagnosticada com TEA, mas também só o fato de o pai achar que vou embora e não vou cuidar da criança, e isso é comum. A gente traz muito essa cultura, né? Exato, então fica com a criança que eu tô indo. E para muitas mulheres isso é um peso muito grande, porque não estamos falando, nem sempre são mulheres que são independentes financeiras, elas não têm de onde tirar, não têm família, muitas estão longe, então nós estamos falando de realidade aqui que não é de uma grande maioria, que a gente está vendo um podcast aqui, mas muitas delas não tem nem tempo de ver um podcast. Estamos falando de uma realidade nua e crua, como a gente diz. Mas, quando a gente fala de sucesso, eu vejo e eu acho muito lindo o trabalho de mulheres como você e como muitas que estão nesse livro, de poder levar um pouquinho para essas mulheres. E é um pouquinho que para elas é muito. E que para vocês, claro que tem um curso, claro que tem uma dedicação, mas é um mínimo que já é muito para elas. Você percebe isso? Sim. E para você também é um sucesso. Porque é para ela, mas é um sucesso para você, porque você está servindo essas mulheres. E você se emociona também, né? Porque é um trabalho lindo, que não deve ser fácil também, né? E assim, muitas, assim, você fazendo isso, eu me lembrei de algo aqui. Que uma disse assim, uma mãe atípica que eu atendia, hoje ela já teve alta, faz só coletivas, mas assim, ela disse assim, eu dei um exemplo da minha vida para ela, de algo que ela estava passando naquele momento. E ela disse, doutora, a senhora já passou por isso? Eu digo, sim, eu já passei por isso. E eu quero te mostrar, dentro dessa realidade que eu passei, que eu pude ver de uma forma diferente e fazer de uma forma diferente. Se eu me apegasse a essa dor, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Então, assim, é muito do olhar, da ótica que a gente tem de ver a vida. Exato. Né? Então, assim, quando você traz isso, e também em relação à minha profissão hoje, não é só... Eu fico hoje muito no instituto, porque eu gosto de ir lá. Lá é como se, assim, lá eu recarrego minhas energias. Mas eu tenho também a minha vida profissional, até porque eu preciso de ajudar também o Instituto. Eu também ajudo o Instituto financeiramente, né? Então, assim, hoje eu sou empreendedora também, né? Junto com o meu esposo, que também eu agradeço muito a ele, porque se esse projeto é existente, é porque ele também ajuda, né? Ele também está nessa comigo. Mas, assim, até me emociono, porque ele é uma pessoa bem, assim, ele é bem do interior, mais do interior que eu. Então, assim, ele vem de uma cultura, né, que para ele é difícil fazer o que ele faz para essas famílias. Mas hoje ele se sente realizado também. Então, assim, para mim é emocionante. Sim. Então, a gente tem hoje uma loja de hortifruti lá no SEACA de Caruaru. A gente hoje fornecemos tanto para o estado quanto para fora de abacate. Hoje o nosso forte é abacate laranja pera. Mas a gente também tem outras... a gente também, né, vende outras coisas. A gente também tem algumas plantações que a gente tem o ano inteiro, como banana prata, entre outras. Então, é através disso que a gente tem o sustento de casa e também pode ajudar essas famílias. E também as outras pessoas da própria SEACA, lá a gente chama SEACA, tá? De Caruaru, eles abraçaram também o projeto e também ajudam essa instituição. Ótimo. Eu queria muito ficar com você mais tempo, mas você sabe, você tem podcast, a gente quando tá falando ali, parece que o tempo vai embora, né, Olivia? E eu quero que você traga agora, eu não sei se você vai trazer sua frase final, se você não for trazer a frase, eu trago aqui, mas eu quero que você traga uma chave agora pro final do nosso podcast, quem tá vendo a gente, que abra uma porta, seja ela uma importante porta ou uma pequena, porque às vezes é uma pequena porta que está travando a pessoa e que ela precisa passar para aquela maior e não está conseguindo. Então, traga uma chave para a gente nesse final do nosso podcast que você acredita que
pode ajudar muita gente? Eu costumo dizer que tudo coopera para o bem, sabe? A dor, um trauma, tudo que a gente passa na nossa vida, pela ótica que a gente vê, a gente pode mudar e fazer diferente. E através de quando a gente traz essa transformação, a gente pode transformar a vida do outro também. E eu posso encerrar com a frase, né, do livro, que é o que eu hoje utilizo muito e que eu vejo que faz muito sentido para todos. E muitas pessoas ali pegam aquela frase e diz assim, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Exato. Que é transformar a dor em missão é uma escolha diária. Ótimo. Né? E é através dessa escolha que a gente se reencontra na nossa identidade, no nosso servir e no nosso propósito. Então, assim, é algo que eu uso muito sobre isso. Porque quando a gente se cura, a gente é cura para o outro. Ótimo. Williane, queria ficar muito com você, mas a gente não tem mais tempo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já conheceram um pouco mais da nossa escritora e é gostoso porque a gente fala assim, o livro, vocês deixam um legado, ele vai para todo o mundo, você nunca sabe para onde ele está chegando, assim como o vídeo também, mas o vídeo, ele traz o audiovisual para que a pessoa conheça vocês e também tem essa conexão. Sim. Então a gente faz isso aqui numa junção muito linda, que é mostrar um pouco do escritor para cada um de vocês aí, que são nossos leitores, mas que estão aí agora no YouTube. E se você não é leitor, já corre para adquirir o seu lá. Então eu te agradeço muito, que Deus continue abençoando a tua vida, do teu esposo, que Amém. Foi o que você disse. Muitas vezes aqueles que têm até menos, em todos os sentidos, não só financeiro, aquele que acha que nem poderia ajudar, que não tem capacidade, Deus ele capacita, porque Sim. É a intenção do coração de vocês. E essa intenção é linda, porque, mas são só 50? Não, são todas essas 50 mulheres que poderiam não estar nestas mãos e na mão de ninguém. Então Deus, ele com certeza colocou vocês ali e que vocês continuem tendo pessoas que realmente estejam com vocês para que esse número aumente de mulheres e a gente possa alcançar mais mulheres também. Então, muito obrigada mesmo pelo seu sim, não só para a nossa editora como escritora, mas pelo seu sim lá com o teu trabalho que já tem sido realizado e por isso que a gente te achou. Muito obrigada e gratidão. Obrigada, viu? E eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Tá vendo o livro aqui, ó? Vou mostrar novamente. O sucesso é delas. Empreendedoras que fazem a diferença. Seja qual for o campo, você vai conhecer aqui história de mulheres incríveis que falam sobre sucesso, mas de diversas formas. Sucesso, eu já falei aqui, não é só o financeiro. Ele tá muito atrás das finanças. Ele vem muito daqui de dentro, da intenção, de tudo aquilo que você faz, o carinho, o amor com que você vai fazer e servir. E aí sim, o dinheiro é consequência, as outras coisas são consequências. Então, adquira o seu livro com a nossa escritora, vai aqui ó, na nossa descrição do YouTube, do canal Editora Chave Mestra, vai ter o Instagram dela, você pode adquirir o livro ou mandar um oi, enche mesmo a caixa de mensagem dela, não fala que fui eu que falei, manda um oi, fala se você gostou ou não desse trabalho, o que você acha, em que você pode ajudar. Então, manda um incentivo que é sempre muito bom. Muito obrigada pela sua participação e estamos aqui, ó. Eu te espero no nosso próximo episódio, direto da Bienal do Livro Rio de Janeiro, edição 2025. Até lá!